É Simeão J. Mulano, estudante do curso de Química, quarto ano. Estou aqui para apresentar esses modelos concebidos no âmbito das práticas pedagógicas do curso de Química, modelos esses que podem ser usados na escola para lecionar conteúdos da 10ª classe, exatamente sobre hidrocarbonetos, para representar a isomeria geométrica dos alcínios. E esses modelos foram concebidos exatamente para auxiliar o professor na lecionação de conteúdos, bem como auxiliar o próprio aluno na construção do conhecimento, possibilitando com que este passe de agente passivo para agente ativo durante a lecionação da aula. E dizer que a isomeria dos alcínios, no caso a isomeria cis-trans, é caracterizada por dois carbonos que são ligados por uma dupla ligação e que na sua extremidade devem ter dois ligantes opostos ou diferentes. No caso, falando da isomeria cis, os dois carbonos ligados por uma dupla ligação devem conter, traçando um plano sobre a própria dupla ligação, os dois ligantes devem estar numa mesma posição, conforme se vê nesse modelo. Conseguimos ver que esses dois ligantes estão numa mesma posição em relação a esses também dois ligantes, e por isso chama-se isomeria cis. Mas para outro caso, em que esses ligantes estão em planos diferentes, conforme consegue-se ver que ao traçar um plano ao longo da dupla ligação, conseguimos ver que temos dois ligantes diferentes, assim como também na parte de baixo temos dois ligantes diferentes, chama-se isomeria trans. E são essas atividades que devem ser desenvolvidas durante a lecionação de aulas, que é para facilitar que o próprio aluno seja capaz de construir por si só conhecimentos sólidos sobre as aulas lecionadas nas escolas. Sou Celeste Laita José Mazimbo, estudante do quarto ano do curso de licenciatura em ensino de Química. Trago aqui este quadro que foi elaborado no âmbito das práticas pedagógicas de Química, que pode ser usado nas escolas para ensinar conteúdos sobre equações químicas. Ele pode ser usado em várias classes. Na 8ª classe, por exemplo, terceira unidade, que fala sobre estrutura da matéria e reações químicas. Esse quadro vem em conjunto com essa caixa, com um conjunto de elementos químicos, símbolos, índices, setas, que podem ser usados para formar equações. Neste caso, temos aqui essas equações que foram formadas usando esses quadros. O enxofre, que reage com oxigênio para formar o dióxido de enxofre. Na equação abaixo, por exemplo, temos o nitrogênio a reagir com hidrogênio para formar o amoníaco. Neste caso, tendo em conta que não estão acertadas as equações, o professor pode usar desse meio para fazer o aluno perceber como é que são acertadas as equações com base nesse modelo, usando os itens que a caixa contém. Por exemplo, aqui acertamos a equação com base nesses itens. Meu nome é Miguel Pascoal, estudante do quarto ano do curso de licenciatura em ensino de Química. Estou aqui para apresentar este modelo que foi elaborado no âmbito das práticas pedagógicas de Química para ajudar os professores a ensinar conteúdos relacionados à estrutura atômica na 11ª classe, concretamente numa aula cujo tema é radioatividade, ensaio de Rutherford e postulados de Bohr. Bom, a concepção deste modelo, na verdade, é para ajudar o próprio aluno na compreensão daquela que é a matéria a ser lecionada pelo professor, neste caso acerca da própria estrutura do átomo. Bom, este modelo ilustra basicamente aquela que foi a experiência realizada por Rutherford em 1910. Na sua experiência, Rutherford usou basicamente um bloco de chumbo no qual colocou um elemento radioativo, ou seja, que emite partículas radioativas. Então, ao realizar essa experiência, ele observou que as partículas radioativas, que tinham como alvo uma finíssima lâmina de ouro, esse fluxo de partículas de alvo atravessava essa lâmina de ouro praticamente sem sofrer nenhum desvio, ou seja, um número maior dessas partículas atravessava essa lâmina de ouro sem sofrer praticamente nenhum desvio. E também observou que há um número muito reduzido de partículas
sofrer desvios em âmbitos maiores ou então retroceder. Bom, para melhor ilustrarmos como mais ou menos foi a realização dessa experiência, nós podemos ter esta representação. Como se pode ver, aqui nós temos as partículas alfa que atravessam a lâmina de ouro sem sofrer praticamente nenhum desvio. E neste caso, nós temos aquelas partículas que se aproximam do centro ou então passam muito próximo, que sofrem desvios neste caso. Bom, Rutherford sabia de antemão que as partículas alfa tinham carga positiva, então o que ele concluiu com a realização desta experiência é que se um grande número de partículas atravessa a placa de ouro, é porque no átomo deve existir um grande espaço vazio. E também concluiu que, uma vez que um número de partículas que era muito reduzido conseguia ser desviado ou retrocedia ao se aproximar ou ao incidir sobre o núcleo, isso explica pelo fato do átomo existir também uma região que também tinha que conter uma carga positiva, mas uma vez essa região, ou seja, o número de partículas que incidia nessa região central era muito reduzido, isso significa que aquele núcleo também tinha que ser, ou aquela região central tinha que ser muito pequena neste caso. Então, com base em todas estas observações, o que Rutherford fez foi propor um novo modelo para o átomo. Neste caso, segundo Rutherford, o átomo tinha que ser constituído por uma região central muito pequena, de grande massa, e que ia concentrar toda a carga positiva. E ao redor deste núcleo, nós teríamos os eletrões que iam se movendo na eletrosfera a alta velocidade. Uma vez que o núcleo era positivo, ou seja, continha partículas positivas, os eletrões também tinham cargas negativas. Então, haveria aqui um balanço de cargas. As cargas iam se balançar e, no fim, o átomo seria neutro. Bom, de um modo geral, este modelo pode ser usado pelo professor na elucidação dos conteúdos referentes à estrutura do átomo. Pode facilitar o aluno, neste caso, a melhor compreender como é que os cientistas, ao longo do tempo, conseguiram decifrar como é que era a estrutura do próprio átomo. Porque nós não conseguimos ver o átomo em si, mas com base neste modelo, podemos tentar trazer aquilo que foi a realidade, ou seja, trazer a realidade com base nos modelos para ajudar os próprios alunos a melhor entender como é que o átomo é constituído, sem necessariamente nós conseguirmos ver o próprio átomo, neste caso. Sou Antônio Félix Mbans, estudante do 4º ano. Venho aqui no contexto das práticas pedagógicas apresentar material didático que é este modelo. Este modelo pode ser usado nas escolas em dois momentos, na 9ª classe, assim como na 12ª classe, para falar sobre ligação química. Em específico, este modelo representa a ligação iônica, que é formada por um metal e um metal. Podemos ver aqui na tabela periódica, do primeiro ao terceiro grupo, são formados por metais, e do quarto grupo até o sexto grupo, até o sétimo grupo é formado por metais. Neste caso, estamos a falar especificamente da estrutura do cloreto de sódio, que é formado por um metal, que é o sódio, e o cloro, que é um metal. Se formos a ver, a estrutura do cloreto de sódio é formada por alternância de cargas, ião positivo, que é o sódio, e ião negativo, que é o cloro. Neste caso, um catião e um anião. Essa alternância de carga vai nos dar uma estrutura chamada retículo cristalino, para lhe dar as propriedades por que as substâncias iônicas apresentam-se no estado sólido e quebradiços. Bom, assim sendo, este modelo facilita ao professor na abordagem de conteúdo relacionado à ligação iônica e ao próprio aluno na construção de conhecimentos duradouros e na uma participação ativa na sala de aulas.